Muito bem, muito bem. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar agora mais um vídeo de Position aqui no meu canal. Meu nome é Luiz Fernando e hoje, dia 26 de janeiro de 2020, última semana praticamente aí do mês, vamos analisar e ver o que aconteceu de bom no nosso mercado durante essa semana que passou. Importante destacar para vocês e relembrar que a partir da semana que vem, no fechamento do mês, além desse vídeo, eu vou colocar também o vídeo com o resultado da minha carteira durante esse mês de janeiro. Então vai ser um vídeo bem legal. Peço aí para que vocês acompanhem na próxima semana. Outro pedido também é a questão aí do like, galera. Não se esqueçam aí de deixar o like. Isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Vamos lá, galera. Vamos para o nosso vídeo, então, de análise. Vou abrir aqui o gráfico para vocês. Para vocês que estão chegando agora, é bem importante frisar que aqui eu não trago todas as ações, eu faço um compilado de boa parte do mercado, principalmente das ações que eu encaro como destaque e mais enquadradas na minha filosofia de operar, filosofia aí baseada principalmente nas premissas de trend following. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o gráfico para que possamos assim verificar o que aconteceu durante essa semana. Bom, galera, então está aí na tela para vocês o Ibovespa e vamos então tentar entender o que aconteceu durante essa semana no nosso mercado. Bom, vamos começar aqui então voltando algumas semanas para trás e lá, há 2 semanas atrás, nós havíamos comentado que o mercado vinha em uma forte tendência de alta, ou seja, o famoso rally de final de ano, né, aconteceu e nós tivemos aí o mercado subindo por 1, 2, 3, 4, 5 semanas. E nós havíamos comentado que era bem provável que o mercado desse uma descansada, né, ou pelo menos uma correçãozinha aí para possíveis novas altas. E aí, nessa semana aqui, nós observamos o mercado fazendo um candle bem vendedor, né? Então aí acendeu a luz de todos os comprados e principalmente da possibilidade do mercado corrigir por um tempo maior. Porém, na penúltima semana, o mercado ignorou essa barra de baixa. Notem como toda essa barra vermelha foi preenchida pela barra posterior verde. Isso demonstra muita força dos compradores aí no mercado. E aí nessa semana que se encerrou, a gente havia comentado que a probabilidade maior seria o mercado aí acionar essa barrinha aqui e continuar o seu movimento de alta. Só que, se observarmos bem aqui, nós devemos observar o quê? Que essa semana o mercado demonstrou dúvida, sim, dúvida. Esse candle aqui que no mercado vocês observam aí com uma sombra inferior, uma sombra superior e um tracinho aqui, a gente entende como um candle de dúvida. Simplesmente demonstra que não há consenso entre os comprados nem os vendidos para onde o mercado deve ir. Então aqui as forças praticamente se equalizaram ao longo da semana. Notamos que aqui, durante a semana, até a força de venda foi até forte, né? Levando os preços lá a quase os 120 mil pontos, porém, aí houve uma pressão vendedora mais abrangente que jogou lá os preços para os 117 e no final das contas, aí no final da semana, o mercado encerra nos 118 mil pontos. Isso, na verdade, ao meu ver, é um ponto bem positivo, principalmente para quem está com posições compradas no mercado, pois a gente entende que o quê? Que caso o mercado venha a fazer uma nova alta na próxima semana, todas as pessoas que estavam compradas nesse candle aqui, nesse candle maior, podem sim colocar os stops aqui embaixo, nessa mínima aqui do candle da última semana. Isso encurtaria os riscos dos comprados e também, para quem não abriu posições no mercado, o acionamento do Ibovespa lá nos 119.600, 700 mil pontos seria um ponto bem interessante aí para novas posições na ponta da compra. No lado vendedor, eu só me animaria a fazer alguma coisa caso o mercado venha a perder aqui a zona dos 114, 115 mil pontos, que está marcada aí no gráfico com essa barrinha vermelha que vocês podem perceber, porém, não é o mais provável que o mercado venha a fazer nas próximas semanas. Temos aí então, indo agora para o mercado americano, que ao contrário do nosso, fez 2 semanas de alta, né, nas 2 últimas semanas, e nessa semana aqui faz também uma barrinha bem de dúvida, né, mais conhecida aí praticamente como um sidebar. Então temos essa barra dentro
de uma barra maior. E aí também o mesmo cenário lá para o mercado americano. Todas as posições de compra poderiam ser startadas a partir do movimento aqui, do rompimento dessa barrinha aqui para cima, o que deve trazer aí mais força de compra para o mercado americano que está muito forte, mais forte até do que o próprio Bovespa. Indo para o VIX, nós vemos aqui que nada de muito alarmante, né? O mercado aqui aumenta um pouco a volatilidade dele nessa semana, mas nada fora do usual das últimas semanas, últimos meses aí dentro do VIX. Para quem não sabe, o VIX é um índice que mede a volatilidade do mercado americano. Então aqui é um fator aí que é sempre bom olhar, principalmente para identificar possíveis movimentos mais fortes dentro do mercado americano, principalmente na ponta vendedora. Agora temos o VIX aí nas mínimas aí dos últimos meses aqui negociando na faixa aqui dos 11,8. Indo para o dólar, temos o dólar já num cenário um pouco mais preocupante, principalmente para quem não está comprado ou está vendido no dólar, que é o cenário aí do possível rompimento desse ponto dos 4,30 que eu já venho falando para vocês aí há muito tempo. O dólar não dá sombra, não dá descanso nesse movimento de queda que o dólar fez aqui. Eu até estava encarando como o dólar com um movimento mais baixista e o mercado não fez isso, né? O mercado simplesmente marcou o fundo aqui nesse ponto e aí, a partir desse fundo, o mercado volta a renovar suas máximas aqui das últimas semanas. E aí temos aí uma importante zona de teste para o dólar lá nos 4,30. Muita atenção, galera, caso o dólar venha a ultrapassar essa região dos 4,30. Nós devemos observar um movimento muito forte de compra caso o dólar venha a fazer isso. Fato é que se o dólar vir a superar os 4,30 e acelerar a sua movimentação de alta, provavelmente nós devemos observar um movimento de baixa aí na bolsa, né? Lembrando que o dólar e a bolsa sempre tem uma correlação inversa, principalmente no longo prazo. Então, esse ponto aqui dos 4,30 é um ponto a ser observado mais uma vez aí nas próximas semanas. Agora, falando do Bitcoin, temos o Bitcoin que nós havíamos conversado aqui nas últimas semanas, que rompeu essa zona de congestãozinha aqui, fez 2 candles aí de alta e agora marca um inside bar também essa semana, um ponto bem positivo também para quem não tinha operações de compra do Bitcoin. Caso o mercado venha a superar esse inside bar na próxima semana, haveria sim a possibilidade de uma compra ou, quiçá aí, para quem quer uma operação mais aí, com um pouco mais de certeza, mais confiança no movimento, talvez aguardar aí o movimento de rompimento aqui da máxima desse candle da penúltima semana. Indo agora para as ações, eu vou falar sempre no começo do vídeo, galera, nesse comecinho aqui, vou falar para vocês das ações que chamaram a atenção dessa semana, as que foram destaques, que eu havia colocado como possíveis destaques para essa semana e o que elas fizeram. Então, o primeiro destaque que eu havia colocado no vídeo da semana passada, caso você não assistiu, volte o vídeo da semana passada, lá no finalzinho do vídeo eu coloco os destaques. Aqui temos a primeira ação dessa semana, que foi a VEG. A VEG, eu havia dito para vocês que esse rompimento era um rompimento bem importante em VEG. VEG é que tem bons fundamentos, uma empresa bem sólida dentro do nosso mercado, mas para quem havia perdido esse movimento de rompimento aqui, não seria de todo errado colocar um startzinho aí de compra na máxima dos R$ 36,91. E olhem aí como bem foi premiado aí quem colocou essa posição de compra, mercado aí durante essa semana subindo bem forte em VEG, movimento aí bem bacana de alta, de 12% só essa semana. Belíssimo movimento em VEG. Tivemos também a Tiet, outro papel que eu comentei com vocês. Tiet eu não estava tão animado, né, para uma compra, pois se a gente observa aqui no passado, nós vamos perceber que aqui a máxima histórica do papel já está bem próxima, lá nos R$ 18,17, porém o mercado aí acionou esse rompimento e fez um movimento também bem amplo de alta durante a semana. Então, para quem está comprado em Tiet, nada a se fazer, esperar o mercado tocar provavelmente a zona lá dos R$ 8,00 e verificar caso o mercado tenha forças para romper esse topo histórico aqui. Devemos também ter uma aceleração do movimento em Tiet 11. Indo para a próxima ação, foi a Minerva, a BIF 11. Aqui foi o último comentário que eu fiz do vídeo da semana passada.
E analisando e falando, eu até ia colocar como um possível destaque, mas eu não coloquei na semana passada. Por quê? Porque eu observei essas 4 semanas de alta seguidas, e uma alta bem expressiva dentro de BIF. Então, aqui o risco seria muito alto, na minha opinião, né? Então, qualquer um que fosse fazer uma opção de compra aqui nos 8,67, o ponto plausível de stop estaria só lá nos 5,84. Isso daria aí um risco de stop de basicamente aí 31%, um risco muito amplo. Então eu falei que esse movimento não era um movimento que valeria alocação de risco nessa semana que passou. E notem o que aconteceu. Quem colocou um startzinho de compra aqui foi acionado, e logo após o acionamento o mercado marca aí um candle bem vendedor, um candle aí bem baixista, né? Um candle aí com quase 15% de queda, onde deixa muito desconfortável quem entrou nesse tipo de movimento. Porém, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de movimento em Minerva. Porque notem, depois de 1, 2, 3, 4 semanas de alta, nós temos aqui o quê? Nós temos um candle vendedor, que caso o mercado venha na próxima semana, por algum motivo, superar essa máxima aqui, nós devemos o quê? Ter todo mundo que vendeu o ativo nessa semana estopando esse movimento aqui. Então, o que deve trazer uma força e uma aceleração muito grande aí para a ação na próxima semana. Então, eu fico muito atento para caso Minerva venha a romper a máxima dos 8,67 na próxima semana, o que de fato poderia ser colocado os stops em vez daqui dos R$ 5,80, já para a mínima desse candle aqui, ou até quiçá a mínima desse candle vermelho nos R$ 7,29. Não seria de todo errado esse tipo de alocação. Tivemos também a Lojas Americanas, sem novidade, né? O papel que rompe, aciona, e nessa semana que passou fazendo mais um candlezinho de alta, movimento bem bacana em Lame 4. Todo o varejo como um todo está bem forte, galera, então vamos falar mais um pouco à frente sobre as ações do varejo, mas notem aqui como a Lojas Americanas vem bem forte aí nas últimas semanas. Tivemos também a Raia Drogasil também, eu falei para vocês que eu via como um ponto bem legal essa compra no fechamento desse candle aqui ou na abertura do mercado na semana que passou, pois notem como esse candle da última semana acaba quase não rompendo, então ele ficou ali meio na ponta do lápis, entre o rompe e não rompe. Então aqui seria muito tranquilo para quem tivesse desejo em colocar uma ordem de compra em Raia Drogasil, colocar na abertura do mercado nessa semana que passou, movimento esse que foi bem recompensado aí para quem tomou esse risco em Raia Drogasil. Falando aí das ações que eu acabei alocando risco esse mês, tivemos a PetroRio. PetroRio, eu fiz uma compra aqui na semana, ou penúltima semana. O papel evolui muito bem, essa ação evolui muito bem aqui na semana que passou também, marcando aí mais um candle forte de alta, enquanto o mercado como um todo mostra dúvida. PetroRio mostra força. Tivemos também a Sinqia, outro ativo que também após romper mostra força na semana que passou. E por último, a mais forte aí é a Via Varejo, também mais um candle bem amplo na penúltima semana, renova as máximas. O importante aqui a frisar para vocês, e sempre eu estou falando sobre isso, é o quê? Notem como dentro dos papéis com mais força no mercado, o quão prejudicial é perder o ponto de compra, o ponto de entrada. No caso aqui em Via Varejo, notem isso, o papel vinha subindo, a ação vinha subindo aí há 3, 4 semanas, a ação fica de lado por algumas semanas, e aí temos o rompimento aqui nos R$ 12. Só que imagine a pessoa que não comprou essa ação nos R$ 12, não colocou a ordem de compra, esperou o candle da semana. O preço de compra já estaria lá nos R$ 14, inviabilizando esse trade. Então, ou seja, dentro dos papéis mais fortes, dentro das ações mais fortes, não dá para esperar o candle da semana fechar, não dá para esperar o fechamento da semana. Claro que a gente sempre corre um pouco mais de risco de apostar no movimento de rompimento, né, sem ele estar consolidado, mas em 80% dos casos, dentro desses papéis fortes no mercado, a gente nota isso, o papel vem, rompe e vai embora. Olhem o caso aqui de Sinqia, a ação rompeu, foi embora. Aqui PetroRio também rompeu e foi embora. Em raros casos nós temos o mercado corrigindo por uma semana, o que gera uma oportunidade de compra para quem não entrou no papel no rompimento. Então, nesses casos, galera, muita atenção nesses
tipos de rompimento são rompimentos aí extremamente lucrativos dentro do mercado. E aí aqui mais um papel que eu falei, mais uma ação que eu falei com vocês foi a Marco Polo. Marco Polo aqui chama atenção graficamente falando com relação a esse retângulo, essa consolidação que a ação faz aí desde 2017. E nós tivemos esse rompimento também aqui, lá no final do ano passado. E notem como aqui nós tivemos assim uma oportunidade sim, para quem não tinha comprado esse rompimento, a ação fez 2 semanas de queda, abrindo possibilidades aí para quem não havia comprado, comprar. E aí notamos aí uma aceleração também do movimento de alta, né, dentro das últimas semanas que foram aí negociadas no mercado. Belíssimo movimento em Marco Polo, ao meu ver, tem tudo aí o papel para buscar lá a região dos R$6, que é a máxima histórica dentro desse ativo. Agora, abrindo aqui comentados papéis da semana passada que eu coloquei como destaque, vamos então, eu quero dar uma olhada com vocês aí no mercado como geral, olhando os setores, os principais ativos da nossa bolsa. Isso é uma mudança, galera, que eu fiz da semana passada para cá. Eu vou fazer uma análise mais abrangente aí sobre diversos papéis, diversas ações. Eu peço para vocês colocarem aqui nos comentários se isso faz sentido ou não, se vale a pena só olhar os papéis que foram destaques, ou se uma análise aí mais ampla, contendo mais ativos, faz sentido para vocês ou não, tá legal? Começando aqui com Petrobras. Petrobras, a gente havia comentado dela há algumas semanas atrás. Petrobras está dentro desse longo retângulo aqui, dentro dessa consolidaçãozinha que já vem lá desde outubro de 2019. Chama muita atenção em Petrobras a redução da volatilidade. Então notem como os candles vem diminuindo a amplitude deles. Então se vocês observarem dentro dos candles aqui em Petrobras, notem como a amplitude de cada candle, que semana que vai passando, eles vêm diminuindo, e também vários candles de dúvida, né? Os candlezinhos aí com sombras inferiores e superiores, notando muita incerteza dentro de Petrobras. E o que nós temos quando isso acaba acontecendo? Quando nós temos uma redução da volatilidade por um prazo tão longo, normalmente, quando acontece um rompimento, nós temos um movimento mais explosivo dentro do ativo. Então notem aqui no caso de Petrobras, esse movimento seria dado, ao meu ver, ou pela superação aqui do ponto dos 31,24, ou pela perda aí do 28,34. Então eu ficaria muito atento para esses dois movimentos em Petrobras. Isso você pode fazer através da compra ou venda do papel, ou através das opções também. Uma boa pedida para operar esse tipo de movimento são as opções, que dão várias oportunidades, várias estratégias aí para operar a volatilidade. Temos a Vale que na semana passada fez um candlezinho bem forte, né? Eu havia comentado com vocês sobre Vale na semana passada. Essa semana nega, né? Praticamente as torres gêmeas, como é conhecido isso aqui no mercado. Então, em Vale, nós temos a frustração de todo mundo que acabou comprando essa ação na última semana. E aí os vendedores acabaram tomando conta do mercado na semana que passou, o que deve trazer maior força de venda para esse papel, para essa ação nas próximas semanas. O mesmo é observado, só que uma forma bem mais contida em Brap. Se vocês voltarem uns 2 ou 3 vídeos para trás, eu citei como a Brap, que é praticamente a holding da Vale, e é bem correlacionado o movimento de Brap e de Vale. Nós tivemos aí em Brap uma força muito maior do que em Vale. Então nós temos aqui em Brap o rompimento do topo histórico, enquanto em Vale nós não observamos isso. E notem como nessa semana, enquanto o movimento de alta da penúltima semana em Vale foi todo colocado em xeque essa semana, em Brap nós temos aí um candlezinho muito menor. Então faz todo sentido para quem pensa em compras nesses ativos observar a Brap, pois ela encontra-se mais forte do que a Vale. Indo aqui para Braskem também entrou no meu radar há algumas semanas após esse rompimento dessa consolidação. Temos Braskem agora testando e até rompendo a média de 50 períodos, uma média que eu acho extremamente importante no mercado. E aqui nós temos o quê? Em Braskem eu já havia conversado com vocês uma vez sobre isso. O que seria o ideal aqui em Braskem? Seria essa ação corrigir por 1 a 2 semanas
e aí, depois disso, a ação mostrar forças para romper essa região desse topinho aqui. Aí sim, nós teríamos um ponto bem saudável, um ponto bem tranquilo para compras em Braskem. O que parece, ao meu ver, é que finalmente, após esse movimento de queda, desde lá de 2018 até aqui, Braskem parece sim estar revertendo a sua tendência de baixa. Porém, eu aguardaria essa confirmação para qualquer compra dentro de Braskem. Indo para o setor bancário como um todo, nós temos o setor bancário bem fraco, galera. Para ser sincero com vocês, o setor aí que é um dos principais setores da bolsa, da nossa bolsa, vem demonstrando muita fraqueza durante essas últimas semanas, esses últimos meses. Notem como em Bradesco nós temos essa consolidação que vem lá desde fevereiro de 2019, então nós temos aí praticamente um ano dos papéis do setor bancário de lado. Isso é também bem simples de observar em Santander. Notem, é o mesmo cenário desde lá de janeiro até agora. O papel até fez um rompimento falso aqui e não evoluiu, né? Voltou lá para dentro da congestão, papel de lado. Nós temos também Itaú, mesma coisa, Itaú também aqui com esse cenário mais lateral. Essa ação não sai do lugar desde lá de fevereiro. Temos também Banco do Brasil, mesmo cenário. Então notem como todas as ações desse setor vêm apresentando o mesmo padrão, o que chama atenção porque o mercado como um todo, o mercado brasileiro, vem muito forte. Desde o ano passado nós tivemos aí o Ibovespa subindo muito, enquanto esse setor que é o principal setor do nosso mercado, demonstrando muita fraqueza nesse movimento. Nós temos aí o Banco Inter, que até eu havia comentado com vocês nas últimas semanas, que enquanto todo o setor bancário estava em queda, Banco Inter veio aí demonstrando 4 semanas de alta. Nessa semana que corrige, um ponto aí também bem plausível para quem deseja montar posições dentro do Banco Inter. Porém, nós temos aqui bem claro esse ponto aqui que eu considero um ponto bem importante de resistência dentro do Banco Inter, que também, se nós observarmos aí no longo prazo, também demonstra um movimento mais lateral desde lá de agosto de 2019. O que não está correlacionado com esses papéis do setor bancário é o Banco ABCB, o Banco ABC Brasil, né? Mais pelo ticker ABCB4. Notem como em todos os bancos nós temos o cenário lateral, que esse papel, que essa ação até fez durante esse período aqui, só que lá em dezembro, no mês de dezembro, houve o rompimento e essa ação foi embora. Então, dentro do setor bancário, hoje, Banco ABC Brasil é a ação mais forte de todo o segmento. Indo aqui um pouco para as seguradoras, nós temos a IRB. IRB também eu chamei bastante a atenção de vocês nas últimas semanas. Tivemos a IRB aqui fazendo 2 movimentos amplos de alta nas últimas semanas que passaram. Essa semana, até que essa ação tenta fazer mais um movimento de alta, um movimento forte, porém, houve aí uma força de compra bem expressiva aí em IRB. Nós temos aí o que mais conhecida como candle de reversão dentro de IRB. Não seria de todo difícil de imaginar aí que essa ação corrija por uma ou 2 semanas dentro desse candle que foi deixado aqui. Porém, eu não me animo a vender aqui IRB, pois se nós olharmos aí no passado, nós vamos observar o tamanho da força que essa ação tem com relação ao mercado. Então não é uma ação, não é um ativo para estar vendido. Só bem observar aqui esse movimento essa semana que mostra uma força de compra, talvez uma correção aí de algumas semanas dentro de IRB. Indo para o setor da construção, e talvez o setor que eu mais goste, o setor que eu tenha mais carinho nesse momento no mercado, no nosso mercado brasileiro, é o setor da construção civil. Falando nisso, deixar até um spoiler para vocês. Nessa semana, provavelmente nessa semana agora, no meio da semana, eu vou subir um vídeo falando das 3 melhores ações do setor da construção civil no meu modo de entender o mercado. Então, fiz uma análise bem completa aí das 17 ou 18 ações que compõem o setor da construção civil e dentro dessa semana eu vou subir esse vídeo aí para vocês com as 3 melhores ações do mercado dentro da construção civil. E bom, galera, dentro da construção civil, esse cenário é o cenário mais comum que nós observamos em todas as ações. Uma tendência extremamente forte, uma tendência extremamente robusta. Aqui temos em JHSF uma tendência
um dos papéis com maior força de tendência do mercado. JHSF era até uma ação que eu tenho em carteira e eu até estava meio aqui reticente em colocar novas operações nela, pois nós estávamos bem próximo aqui do teste do topo histórico nos 8,30 e aqui, essa semana, o papel rompeu na penúltima semana e confirma o movimento de rompimento do topo histórico. Então, possivelmente, por incrível que pareça, nós devemos ter novas altas dentro de JHSF. O setor da construção civil está muito, muito forte. Fato é, com o aumento do nível dos investimentos dentro do país e também a redução dos juros, isso impacta de forma muito positiva os ativos desse segmento. Notem como vocês vão ver o mesmo desenho gráfico nos diversos papéis desse setor, como é o caso da EZTEC, belíssima empresa, ótima empresa com fundamentos, ótima tendência também, EZTEC, excelente ação. Temos também a Iven, notem aqui como a Iven também retomando e mostrando muita força no movimento de alta, na sua tendência. Direcional, a DIR3, outra ação também com muita força. Aqui, esses destaques que eu coloquei para vocês. O grande problema é que, de novo, a mesma questão que eu coloquei para vocês lá no começo do vídeo. Em ações como essa, é muito difícil achar um ponto de compra. Ou seja, a pessoa que não comprou Iven aqui nos 13,40 perdeu todo esse movimento de alta de quase, quantos por cento? Quase aí 33% de alta. Ou seja, notem aqui como nos gráficos poucos foram os períodos de correção plausíveis para uma nova compra. Dentro desse segmento, toda oportunidade de compra tem que ser feita. Não dá para perder oportunidades de compra no setor da construção civil, principalmente enquanto o mercado estiver dentro dessa fortíssima tendência de alta. No final do vídeo tem uma ação, e talvez a melhor ação da construção civil, ao meu ver, está sim dentro dessa semana, gerando uma oportunidade. Então, no final do vídeo, eu vou colocar para vocês qual é a empresa da construção civil que, ao meu ver, faz todo sentido alguma alocação de risco na próxima semana. Continuando o gráfico, então, temos agora a Cielo. Cielo, sim, Cielo, o exemplo de livro, né, galera? O exemplo aqui clássico de como notar um papel que não consegue reverter a tendência, pelo menos até agora. Cielo vem numa longuíssima tendência de queda. Ameaçou aqui, lá em meados de dezembro, voltar para uma tendência de alta, fazer um movimento de reversão, e esse movimento foi banido pelo mercado. O mercado simplesmente deu as costas para essa força aqui e os vendedores voltaram a ter muita força em Cielo. O fato é que essa ação já caiu 1, 2, 3, 4 semanas em Cielo. Então todo mundo que apostou aqui nessa alta foi estopado. Sim, foi estopado em Cielo. Aqui, ao meu ver, seguindo esse movimento de queda, o mais factível seria agora essa ação e buscar lá a zona dos R$ 6,27, que é a mínima histórica da ação. CVC, outro papel aí que vem me chamando muita atenção para uma possível venda é a CVC. CVC, depois de um longo movimento de tendência de alta, demonstra muita fraqueza dentro da sua tendência, dentro da força de compra. Notem como nós temos essa consolidação após a ação cair aí. Quantos por cento após a ação cair aqui? 23%. Essa ação não demonstra muita força, não demonstra muita força de compra. E nós temos uma consolidação aqui que, caso venha a ser rompida, nós devemos aí esperar mais vendas aí dentro do CVC. O grande problema é que aqui, se nós observarmos, nós temos 1, 2, 3, 4 semanas de queda. Ou seja, não me animaria uma venda em CVC nesse ponto aqui. O que seria mais tranquilo seria aqui um movimento de alta na próxima semana, para aí sim nós observarmos o rompimento dessa zona de consolidação. Aí teríamos um ponto muito mais estratégico de venda dentro de CVC e aí a abertura para o próximo alvo gráfico, lá só na zona dos R$ 21. R$ 21 em CVC. Mais uma ação aí que vem brigando, e aí um movimento que também chamou a atenção essa semana é a M Dias. M Dias também vinha numa longa tendência de baixa. Fizemos aqui nas últimas semanas a tentativa do rompimento da média de 50 para cima. O papel corrige, volta, faz um candle bem comprador aqui na última semana
Então temos aqui em M dias, para quem é mais, deseja um risco talvez maior, uma possível compra lá aqui nos 39,61, seria um ponto bem plausível. Para quem quer um ponto mais tranquilo de compra, seria no rompimento aqui lá dos R$ 40,72, porém é uma ação que dá toda a pinta de reversão da tendência de baixa, mas vamos esperar que esse movimento se conclua, que o papel demonstre aí com certeza que essa tendência de alta, que essa tendência de baixa se foi. E agora, indo aqui para o lado do varejo, galera, vamos olhar então alguns papéis aí do setor de varejo. Temos aqui a Magazine Luiza, já falamos da Via Varejo lá no começo do vídeo. Magazine Luiza, apesar do mercado essa semana fechar em queda, temos Magazine Luiza marcando mais uma semana de alta, terceira semana de alta em Magazine Luiza, nada a ser feito nesse momento. Papel com uma fortíssima tendência, mantém essa tendência ativa. Temos a Lojas Renner também fazendo o mesmo cenário, mais uma semana de alta. Notem como em Lojas Renner nós temos aqui essa ação subindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 semanas de alta. Ação com excelentes fundamentos, premiando muito quem aposta na tendência de longo prazo em Lojas Renner. Nós temos aqui a Guararapes. Se vocês não viram o vídeo que eu fiz no fechamento do ano, chamando a atenção sobre quais seriam as melhores ações para esse ano de 2020, Guararapes foi uma das ações da minha lista e eu naquele momento nem esperava que essa ação fizesse um movimento tão forte de alta. Temos aí Guararapes fazendo um movimento aí de 55% de alta em poucos meses. Belíssima ação, belíssimo movimento de alta. Temos a Grendene corrigindo aí depois de uma alta também muito expressiva. Grendene fazendo 1, 2, 3, 4, 5 semanas de queda. Marca aqui um candlezinho com uma sombra inferior em cima da média de 10 períodos. Também está com toda a pinta de continuidade do movimento de alta em Grendene, porém, só me animaria a fazer algo em Grendene caso essa ação tenha forças para romper lá os R$13. No momento atual, nada a ser feito em Grendene. Temos a Natura, depois da aquisição da Avon, aí muitas pessoas, principalmente as pessoas aí ligadas a fundamentos, apostando na queda da ação, apostando que essa empresa não evoluiria, até mesmo muitas pessoas vendidas nesse papel. E olha a Natura fazendo um movimento aí de quantos por cento? A Natura fazendo um movimento aí de... Natura fazendo um movimento de cerca de 58%. Então imaginem aí quem estava apostando na venda em Natura, o quão desconfortável tá, se é que não já estopou. Isso mostra aqui, essa porrada que o mercado dá, mostra também a quantidade de players aí vendendo a ação, né, fechando as suas operações vendidas para não estar num papel aí que sobe 58% em menos de 2 meses. Muito forte, Natura, muito forte a tendência em Natura. Temos, no lado contrário, a Hering, e aqui como o mercado não é sempre, premia sempre a gente, né? Hering é uma ação que eu tenho em carteira desde o ano passado, e notem o candle que faz Hering nessa semana que passou. Fato é, galera, que Hering já vinha mostrando sinais claros de fraqueza, a mesma fraqueza que eu falo para vocês no setor bancário, eu observava em Hering. Nós tínhamos o quê? Essa ação, e eu vou explicar o porquê disso. Nós tínhamos essa ação que fez uma forte tendência alta nesse período, e notem como desde lá de fevereiro, bem parecido com o setor bancário, não tínhamos um movimento forte em Hering. Todo o candle de força que vinha era logo corrigido pelo mercado com candles de baixa. Então nós tivemos aqui um candle muito forte, o mercado logo em seguida simplesmente cancela esse candle. Aqui, mesma coisa, um candle forte, o mercado corrige. Um candle forte, o mercado corrige. Até que os vendedores tomam conta dessa ação, fazendo um belíssimo candle de baixa, uma reversão de tendência bem clara, ao meu ver, em Hering. Para mim e para todos que estão comprados esse papel, eu acho bem importante a colocação do stop aqui nos R$ 26,67. Caso Hering, por algum motivo, venha a fazer uma negociação abaixo do candle da semana que passou, eu irei encerrar toda a minha operação em Hering. Mas fato é que, se a gente observar graficamente, nós temos aqui uma zona de teste bem importante, que é essa zona aí dos R$ 26,50, que volta a ser tocada. Então não seria
difícil de se imaginar também um candle de repique aqui nessa semaninha que vem agora em Hering. Então, seria normal um repiquezinho aqui nessa semana, porém, esse candle dessa semana, para mim, coloca em xeque toda a tendência de alta que essa ação vinha construindo desde lá de outubro de 2018, sinal de alerta, sinal bem preocupante em Hering para quem está comprado dentro desse ativo. Vamos falar um pouco das bicheiras, dos papéis de baixíssima liquidez que eu falei para vocês na semana passada. Eu falei de algumas ações que vinham fazendo movimentos de alta bem absurdos e o quão arriscado seria alocar capital dentro dessas ações. Notem aqui no caso da Recrosul, nós tivemos essa semana aí o papel caindo cerca de 28%. Então, quem abriu a semana comprando essa ação tem aí um prejuízo de quase 30%. Tivemos aí a Eternit, depois de 2 semanas bem fortes de alta, a ação cai 10%. Tivemos também a Azevedo, a ZEV4, um candlezinho de dúvida, menor impacto do que as outras. Tivemos também aqui a Recrosul novamente. Biosev, notem o tamanho desse candle, o tamanho da volatilidade dentro dessa ação. A ação chegou a estar custando R$10, fechou a semana com uma queda de 37%, custando R$ 6,30. Temos também aqui, que acabou então, por que eu coloquei esses ativos aqui na análise nessas 2 últimas semanas? Galera, com o mercado em alta, o pessoal começa a procurar muito essas ações com preço pequeno, as ações de centavos, achando que vai estourar, que o mercado vai premiar esse risco e a pessoa vai conseguir multiplicar o capital dela em 4, 5 vezes. Porém, o normal dentro desse tipo de ativo é perder dinheiro. Esse tipo de aposta, e eu considero isso uma aposta sim, se você deseja ter um capital dentro de ações como essa, reserve um capital que você aceite perder por completo e coloque dentro de um ativo como esse, não tem nenhum problema. O problema é alocar aí um capital que você não aceita perder, que você não está disposto a perder dentro de ações como estas, que estão com uma volatilidade como essa Biosev. É impossível operar graficamente uma ação como essa. Voltando aqui para os setores mais tranquilos, temos aqui falando agora da Elican, Locamerica, dentro também de um setor que é um dos setores mais bacanas da Bolsa, ao meu ver, nesses últimos meses e até anos, que é o setor de locação de veículos. Temos aqui a Elican, nós podemos ver a Movida, também fazendo um belíssimo movimento de alta. Deixa eu ver, a Rente, faz tempo que não olho essa ação, também rompendo, indo embora. Belíssima ação também para estar posicionada. Então, dentro do setor de locação de veículos, eu considero um setor muito bacana para estar posicionado esse ano. E notamos como está forte, né? Como essas ações estão demonstrando força dentro da tendência no mercado, mesmo quando o mercado corrige nessa última semana que passou, temos essas ações marcando novas máximas. Aqui um caso bem complicado para quem opera graficamente é a Ambev. Se nós observarmos aqui a Ambev desde 2015, a Ambev num cenário aí muito difícil de ser operado, tirando esse ponto aqui onde essa ação fez uma tendência aqui mais clara e aqui uma tendência de queda também bem clara, nós temos aí, na maior parte do tempo, Ambev não saindo do lugar, ou seja, quem aplicou em Ambev aqui, colocou um dinheiro em Ambev em 2015, está com praticamente o mesmo patrimônio agora em 2020. Então nós temos aí em Ambev um cenário bem errático, uma ação bem difícil para ser operada graficamente. Aqui faz mais sentido para quem gosta de fundamentos ir fazendo alocações ao longo do tempo em Ambev do que operar graficamente esse tipo de ação. E por último, deixa eu ver se é o último papel. Não, temos ainda mais alguns. Do setor de transportes, temos a Júlio Simões, talvez um dos maiores destaques dessa semana dentro das ações no mercado. Júlio Simões, que é uma ação que eu estou comprado nela desde os R$8, e essa ação vem fazendo esse movimento, belíssimo movimento de alta, e essa semana faz um movimento de 17% de alta em uma semana, renovando as suas máximas. E olhem que tendência é essa em Júlio Simões, que tendência é essa. Dentro dessa ação eu também cito a mesma coisa que eu falei dentro do setor da construção civil. Notem como os pontos de entrada, os pontos plausíveis de compra são pouquíssimos. Aqui, ao meu ver, mais claro de todos foi esse rompimento aqui nos R$18,80,
Passado esse ponto, tivemos pouquíssimos pontos de entrada, a não ser essas barras vermelhas aqui ignoradas, mas ponto claro mesmo, nós tivemos os R$18. Quem conseguiu alocar risco aqui conseguiu, quem não, com certeza ou entrou num ponto mais desconfortável ou não comprou essa ação. Mas uma empresa que toda oportunidade de compra deve ser executada, ao meu ver. Belíssima empresa para estar comprado durante o ano. Temos a Azul, no setor também de transportes, mas transportes aéreos, fazendo aqui um sidebar dentro do candle de alta que fez na última semana. Para quem deseja comprar Azul, faz todo sentido aqui uma comprinha após o rompimento desse sidebar nos R$ 61,94. Uzi Minas, faz tempo que eu não olhava Uzi Minas também, mais uma ação de lado, galera. Notem aqui quantidade de ações que nós temos aí laterais no nosso mercado. Uzi Minas desde lá de 2017 também é uma ação que não sai do lugar, então nós temos aqui essa máxima sendo respeitada nos R$ 11,90 e essa mínima também nos R$ 6,74. Bem difícil de se operar para quem opera tendências em Uzi Minas. EQTL, aqui talvez a melhor ação do setor de energia, ao meu ver. Uma belíssima tendência. Essa ação que desde lá de junho de 2009 vem renovando as suas máximas, que tem uma valorização nesse período de mais de 2.700%. Belíssima ação também EQTL. Nesse momento aqui, nada a ser feito. Também EQTL como a mais forte do mercado. Se nós olharmos, por exemplo, a Elet, que é a Eletrobras, notem como a Eletrobras está mais lateral, enquanto nós temos a EQTL bem forte. Então, mais uma ação aí para buscar compras nesse momento. Não vejo nada a ser feito, mas com certeza uma ação para estar no radar de todos vocês. E aqui, para acabar o nosso vídeo de hoje, um vídeo mais longo, eu vou colocar para vocês quais são as ações que possivelmente eu vou alocar risco na próxima semana. E o primeiro caso, a ação que eu estou também com ela lá desde os seus R$4, é a Trisul. Ao meu ver, a ação com mais força dentro do mercado de construção civil, uma das melhores ações do mercado de construção civil, sem dúvida nenhuma, é a Trisul. Nesse momento, nós vemos a Trisul em um movimento de correção de 2 semanas, marcando esse topinho aqui. E caso na próxima semana o mercado venha a romper os R$ 17,44, eu vou alocar risco em Trisul, vou colocar mais uma posição de compra dentro de Trisul. Ao meu ver, no longo prazo, Trisul tem tudo para equilibrar o seu PL e as condições de Exetec. Ao meu ver, elas são bem parecidas em questão de qualidade, então nós temos um espaço aí bem grande, caso o mercado esteja precificando essa valorização em Trisul, para que a Trisul venha a se aproximar do preço-lucro aí da Exetec, que é a ação com os melhores fundamentos do mercado aí de construção civil. Então eu não vou perder esse movimento aqui em Trisul, caso o mercado venha a romper de modo algum. Temos aí na construção civil, para quem gosta de um pouco mais de risco, a Elbor, também o mesmo cenário de Trisul, uma correçãozinha de 3 semanas, e aí também bem plausível aqui esse ponto de compra nos R$ 5. Elbor é uma ação aí com maior dívida, uma ação com um gerenciamento mais conturbado do que Exetec, do que Trisul, mas também nesse movimento de retomada do mercado faz todo sentido talvez observar Elbor vir a buscar aqui o seu topo histórico lá nos R$ 7,86. Então temos um ponto bem bacana em Elbor. Eu prefiro Trisul, mas vale a pena também observar Elbor na próxima semana. Temos a outra ação que também me chama muita atenção durante todo o ano passado, e infelizmente eu não consegui comprar essa ação no ano passado, que é a Centauro. E sim, Centauro fez um candle aqui de baixa na última semana, porém o mercado não deu bola para esse candle de reversão, fazendo um inside bar nessa semana que passou. E aqui vale 2 modos de se interpretar essa possível compra em Centauro. Aqui quem não deseja esperar o rompimento nos 43,27 poderia comprar a superação da máxima desse inside bar nos 41,72. Eu, como sempre gosto de um ponto de confirmação mais certo, né, ao meu ver, eu vou esperar o rompimento
dos 43,40, também Centauro, é uma ação que me chama muita atenção para a próxima semana. Temos a Unipar, depois de romper essa enorme região de consolidação, temos aqui a Unipar fazendo o quê? Fazendo um sidebar dentro desse rompimento. Ou seja, todo mundo que perdeu esse rompimento em Unip estará de olho, com certeza, na próxima semana para o rompimento dos 43,95. Um ponto bem bacana também, um belo ativo para estar comprado, talvez, durante esse ano inteiro, Unipar. E por último, a última ação, uma ação que também eu tenho há muito tempo no mercado, e aqui estou pensando em colocar mais risco dentro desse papel, alocar mais capital dentro dessa ação, é a Login. Login, temos também a Login fazendo aqui 1, 2, 3 semanas de correção dentro desse rompimento que o papel fez, um rompimento bem violento, onde entrou muita força de compra. E aqui, ao meu ver, em Login também temos um ponto muito importante a ser observado, que é o ponto do rompimento em R$ 26,52. Temos aqui um belíssimo ponto de compra, ao meu ver, em LogN3. E acho que é isso então, galera. Como destaque para essa semana, voltando aqui só para frisar, Trisul, Elbor, Centauro, Unip e Logn. Com certeza, pelo menos uma ou duas dessas ações eu vou alocar risco na próxima semana. Então, terminamos o vídeo de hoje, um vídeo mais longo. Comentem aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo mais extenso, com mais análises, ou aquele vídeo mais curtinho, de 29 e 30 minutos, é o ideal para vocês. Semana que vem, só lembrando, tem, além do vídeo de fechamento de position, o vídeo também do fechamento da minha carteira. Eu vou abrir as minhas 2 carteiras de análise para vocês e o rendimento que elas tiveram durante o mês de janeiro. Só um spoiler aí, o mês de janeiro vem sendo um mês bem bacana, um mês muito legal com relação ao retorno. Vamos esperar essa semana aí, antes de comemorar, ver se o mercado finaliza o mês com o pé direito, né? Vamos ver se a gente começa o mês aí, o ano com o pé direito, com um belo retorno durante esse comecinho de ano. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, grupo de WhatsApp, enfim. E na semana que vem estaremos aí com mais vídeos para vocês aqui no meu canal. Um forte abraço, uma ótima semana para vocês. Aproveitem, ótimos trades. Até mais!